Apesar de ter sido criado em 2009, nos últimos tempos a Bitcoin tem se tornado muito popular. Isto devido às suas valorizações, por muitas empresas terem-na aceito como meio de pagamento e por outras chegarem mesmo a comprá-la. Mesmo que nos dias de hoje apareça diariamente nas notícias, ainda são muitas as pessoas que não sabem como funcionam ou mesmo o que são as criptomoedas, e foi por isso que decidi falar sobre este tema. Bem, antes de começarmos com o vídeo, é importante dizer que se pesquisaste este assunto porque alguém te prometeu lucros estupidamente altos, ou sem esforço, ou com pouco dinheiro, eu recomendo que assistas o vídeo que fiz sobre o esquema de pirâmide e o esquema de Ponzi. Isto porque, infelizmente, muita gente acaba por usar os resultados da Bitcoin para iludir e enganar pessoas. Nesse vídeo vais aprender a detectar esses esquemas e assim nunca vais ser roubado. Qualquer pessoa sabe que tudo no nosso mundo está cada vez mais tecnológico, e com o dinheiro não é diferente. Após a crise de 2008, com o intuito de acabar com os problemas que as instituições financeiras e os governos traziam, foi criada a primeira criptomoeda, a Bitcoin. Não se sabe muito sobre o criador ou os criadores, mas existe o pseudónimo Satoshi Nakamoto. O grupo de programadores que usou este pseudónimo para se esconder explicou que esta criptomoeda era um sistema de dinheiro eletrónico pessoa para pessoa, ou ponto a ponto. Ou seja, tinha o objetivo que através desta moeda digital fosse possível fazer pagamentos online ou transferências de dinheiro sem que fosse preciso qualquer instituição financeira. Isto fazia com que não houvessem taxas e que fosse super rápido. Nos dias de hoje, a Bitcoin serve também de unidade monetária e essencialmente como reserva de valor. Eu usei Bitcoin e vou continuar a usar ao longo do vídeo para explicar as criptomoedas por diversas razões. Porque foi a primeira, por ser a que mais tem crescido nos últimos anos, por ser a mais conhecida e por ser a que tem o valor mais alto. Mas ela não é a única que existe, aliás são muitas as outras. Por exemplo, a Ethereum, a Ripple, a Tether, a Dogecoin, a Litecoin, a Cardano e muitas mais. Através do exemplo da Bitcoin, conseguimos entender qual é o intuito das criptomoedas, mas vamos ver então as suas principais características. A primeira é ser uma moeda totalmente eletrónica, ou seja, ela simplesmente não existe fisicamente. Não é possível ter na mão um Bitcoin, por exemplo. Outra das características, que é uma das mais importantes, é ser descentralizada, ou seja, nenhum país ou instituição financeira controla a moeda. Isto faz com que o seu preço seja determinado apenas pela lei da oferta e da procura. Existem ainda outras características, como o facto de não ser falsificável e o facto de haver um número máximo de unidades. Depois das características, resta-nos falar das vantagens e das desvantagens. Começando pelas vantagens, as criptomoedas são moedas universais. Isto quer dizer que podem ser compradas em todos os países e por qualquer pessoa do mundo. Outra vantagem é o facto das taxas de conversão de qualquer moeda para Bitcoin serem baixas. Como não pertence a um Estado que pode optar por criar mais moeda quando lhe apetecer, ela não tem inflação. E ainda, ao haver um número máximo de Bitcoins, torna-se algo escasso e por isso mais valioso. Além disso, fazer doações, compras ou transações é totalmente isento de declarações de onde o dinheiro veio. Isto tanto pode ser visto como uma vantagem ou como algo muito perigoso. Por último, a Bitcoin, como já disse, permite que as trocas sejam feitas imediatamente e com taxas super pequenas, por ser ponto a ponto. Falando nas desvantagens, temos de ter em conta que os pagamentos feitos através da Bitcoin são permanentes e não podem ser devolvidos. Se por algum motivo mudares de ideias ou reparares que te enganaste no destinatário, já não há volta a dar. Também é preocupante que se te esqueceres da palavra passe da tua conta, não tens maneira de a recuperar, o que já resultou em muitas bitcoins ficarem perdidas para sempre. Outra desvantagem é não se tratar de um ativo que gera rendimentos, como uma ação, por exemplo. Para ter lucro através da Bitcoin, a única maneira possível é vendê-la a um valor superior ao que compramos. Há um possível problema associado à Bitcoin, que é os Estados não a verem como moeda oficial e por isso não a protegerem. Mas o principal problema da Bitcoin vem desse mesmo facto. Tal como disse quando falei da descentralização, a Bitcoin é apenas afetada pela lei da procura e da oferta. Não tem valor intrínseco algum, ou seja, o seu valor deriva somente dos atos do mercado. Se o mercado achar, por exemplo, que está a surgir uma moeda mais promissora, a Bitcoin irá perder todo o seu valor. Isto faz com que o seu valor seja super volátil. Para comprovar isso, podemos olhar para o que aconteceu quando o Elon Musk fez um simples comentário a dizer que achava que os preços estavam altos, resultando numa queda de 15% em apenas uma hora.
Na opinião de muita gente, ainda mais grave que tudo isto é a quantidade de energia consumida para a mineração destas criptomoedas. Como as criptomoedas não envolvem instituições financeiras, é comum as pessoas ficarem na dúvida se trata de algo fiável e seguro. Mas é um sistema totalmente seguro, devido às tecnologias envolvidas, especialmente ao sistema blockchain. O blockchain é um sistema tecnológico bastante complexo que registra permanentemente todas as transações que são feitas. Neste caso, criptomoedas, mas pode ser usado para muitas outras coisas. Vamos supor então que o António quer fazer uma doação para a Maria através de Bitcoin. Primeiro, ele efetua a ordem dessa doação. Depois disso, essa ordem vai transformar-se num bloco com um problema matemático bastante complicado e vai ser enviado para todos os mineradores, que já vou explicar o que é. Passado por volta de 10 minutos, um dos mineradores vai conseguir resolver o problema, enviando-o a todos e, caso esteja bem resolvido, todos o vão validar, impedindo assim que hajam fraudes. Deste modo, a doação está concluída, o minerador é recompensado e o bloco é colocado na cadeia de blocos, ficando lá permanentemente registado. A mineração é o processo de validação das transações e do seu registro no blockchain. Quem conseguir minerar, ou seja, o computador que conseguir resolver o problema matemático, é recompensado recebendo os novos bitcoins que são criados através deste processo. Recebem também pequenas taxas, mas é algo mínimo. É por isso que se chama mineração e é por isso que a Bitcoin é às vezes comparada ao ouro. Na mineração do ouro é preciso um alto investimento, mas quando se encontra uma mina boa, dá recompensas muito grandes, que é exatamente o que acontece com esta moeda. Atualmente, para minerar são precisos computadores de alguns milhares de euros e mesmo assim seria muito difícil. Existem até indústrias de mineração e a quantidade de eletricidade precisa seria mesmo muita. Atualmente nas notícias é só Bitcoin e mais Bitcoin, mas afinal o que é que ela tem de especial? Por exemplo, porque é que o Elon Musk investiu 1,5 bilhões de dólares em Bitcoin e não numa outra moeda? Ou porque é que ele não diversificou? A Bitcoin tem sido escolhida porque ela e as outras criptomoedas no futuro vão ser meios de transação e ela, como já foi aceito como método de pagamento em diversas empresas, está um passo à frente em relação às outras. Este fator faz com que as pessoas fiquem mais confiantes em relação ao seu futuro e como o valor dela depende apenas do interesse do mercado, o facto de estar mais evoluída torna-a mais apetecível aos investidores. Também é importante ver que o Elon Musk não fez um investimento assim tão grande em Bitcoin, não chegando sequer a 1% do seu património. Há muitas divergências no que toca à opinião das autoridades da economia mundial. Existem opiniões a defenderem ser algo perigoso, como o escritor Nassim Taleb, que disse no Twitter ter vendido todas as suas bitcoins, e também como a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a Janet Yellen, que diz ser um ativo altamente especulativo, que é um meio extremamente ineficiente de conduzir transações e que a quantidade de energia consumida é impressionante. Existem também pessoas que acham que é o futuro e que, apesar da sua volatilidade, é o investimento mais promissor, como é o caso do Elon Musk, que já mostramos antes. Atenção que se decidirmos investir em algo, seja criptomoedas ou ações ou qualquer outra coisa, é o nosso dinheiro e somos nós os responsáveis. Por isso devemos tomar a iniciativa de estudar e analisar a fundo se é um investimento que realmente faz sentido para nós ou não. Nunca devemos ver o que os outros fazem como exemplo ou como recomendação. Bem, por este vídeo acho que está tudo. Se tiverem alguma dúvida ou mesmo sugestão de um tema, podem dizer nos comentários. Caso este vídeo vos tenha ajudado, não se esqueçam de dar o vosso like e subscrever o canal Mente Milionária, porque parecendo que não, ajuda imenso.